Eu tô aqui para falar sobre algumas deduções, na verdade, a dedução de uma análise de circuito a parâmetros distribuídos, ou seja, linha de transmissão. Essa gravação vai servir para mim no futuro, quando eu quiser relembrar, como essa dedução que eu acabei de fazer. E para quem quer mais que acesse, se um dia eu resolver liberar essa videoaula aí para outras pessoas. Enfim, aqui eu tenho uma dedução para linhas longas. Então, num primeiro momento, a gente tem aqui um circuito que é muito parecido com o circuito tradicional, a não ser pelo fato de ser uma linha de transmissão, que inclusive é uma das coisas que caracterizam a linha de transmissão é justamente o fato dela ter o comprimento dela comparável, da ordem de grandeza do comprimento de onda. Mas esse vídeo não é para falar especificamente sobre o que é linha de transmissão. Essa parte mais conceitual, talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas eu acho que não há necessidade. Aqui a gente vai tentar focar no que é mais importante. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: a gente na verdade vai ter aqui uma variação das grandezas da linha em função da distância, em função de uma distância delta, a gente vai chamar de delta x no caso. Então o que acontece? Essa linha, como ela é uma linha longa, então ela tem impedância transversal, né, impedância longitudinal, para ser mais específico, e impedância e admitância de derivação. Deixa eu dar uma consultada aqui no livro, só para confirmar uma coisa. É isso mesmo, impedância e admitância. Ok. Então o que acontece nesse caso aqui? A impedância transversal ela vai variar, obviamente, em função dessa distância dx. Então eu posso dizer que z é igual ao zzinho vezes delta x, ou seja, com o crescimento de delta x. Lembrando que esse delta x cresce nessa direção, né? Você tem aqui a impedância longitudinal variando com o delta x. A gente tem a admitância. Nesse caso, né, significa dizer uma coisa muito simples aqui, que seria essa impedância aqui. Oh, droga. Essa impedância aqui, digamos que aqui seja uma impedância simples aí. Pronto. Essa seria a impedância longitudinal, seria a impedância Z, que é essa mesma daqui. E você tem aqui a admitância. Lembrando que isso aqui é o modelo π. A gente tem outros modelos aí. São 3 modelos de representação, se eu não me engano. Não vou lembrar o nome de todos, também não interessa nesse momento. Aqui é a admitância sobre 2. Esses parâmetros, né, são definidos aí em função do modelo. O que acontece? A minha admitância ela também vai variar conforme a distância longitudinal, distância em x. Ok, até é interessante. Esses valores aí vão ser constantes, desde que a frequência seja constante, obviamente. Mas eu digo constante esses valores aqui, ó. Esses valores aqui. Óbvio que esse aqui vai variar conforme a distância e aqui pelo mesmo caminho. O que acontece então? A gente vai ter também aqui uma variação de tensão em função desse deslocamento longitudinal e também
de corrente. Ok, então a gente vai ter aqui, deixa eu colocar essa tensão aqui, eu vou chamar essa tensão aqui como no livro. Eu estou seguindo o Stevenson, tanto o português quanto o inglês. Alguns dados eu estou... O português está seguindo bonitinho, mas o inglês é só para fazer o tirateima mesmo. Tem muito pouca diferença entre um e outro. Nesse tema, nesse assunto aqui, especificamente. Bom, então o que acontece? Eu vou chamar na fonte aqui a tensão de VS. Eu vou chamar a tensão aqui numa possível carga aqui na frente, né? Deixa eu afastar esse negócio daqui. Vou chamar essa grandeza aqui, essa tensão aqui de VR. A gente vai ter aí uma corrente que vai passar por esse circuito. Essa corrente vai ter perdas aí também em função da distância. Deixa eu conferir no livro aí. Tem uma... Isso. A gente vai ter uma IS saindo daqui. Um IS saindo daí. E uma IR aqui. Ok. A gente tem que escrever também as outras variações, né, de outras grandezas. Nesse caso a gente tem, por exemplo, uma variação aí de tensão também uma variação com relação a x, que seria a variação no sentido longitudinal. Pensa que esse negócio aqui tá num plano, num plano cartesiano, por exemplo. Aqui a gente tem x. Pronto, é essa variação é que eu me refiro, só para não ficar a ponta solta. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, deixa eu dar uma ampliada aqui no meu... pronto. O que acontece aqui é o seguinte, a gente vai ter também aqui uma variação da tensão. A gente vai ter um ΔV, que a variação da tensão ela seria um I, que está passando pela impedância aqui, vamos chamar isso aqui de I, vezes essa impedância longitudinal aí, vezes o ΔX. Esse Z na verdade deveria até ser minúsculo. Para ser rigoroso, isso aqui deveria ser, rigorosamente falando, esse Z aqui. Então esse I vezes um Z vezes ΔX, que esse Z seria justamente como é que a impedância varia longitudinalmente, né? Junto com essa multiplicação aqui. Se a gente quiser isolar o IZ para entender como é que ele se comporta, a gente pode chegar e fazer o seguinte: sobre ΔX, isso é igual aí Z. Ótimo. Bom, vocês estão acostumados aí com cálculo diferencial, fica fácil entender que, como se trata de um circuito, né, circuito elétrico, e esses parâmetros eles vão variar, digamos assim, não vão o espaçamento entre a existência de uma impedância e outra, uma admitância e outra, é um espaçamento que tende a zero, né? Então é justamente o que a gente vai fazer aqui. Nesse caso, a gente pode dizer o seguinte, que a variação infinitesimal de tensão em relação à variação infinitesimal da distância é igual aí
vezes Z. Ok. Para a corrente a gente tem uma analogia. Deixa eu só deixar isso aqui. A gente tem um análogo aí para corrente. A gente tem que ΔI, para evitar ficar fazendo a mesma coisa toda hora, eu vou logo direto ao ponto. Aliás, não, é bom fazer o passo a passo. Eu tenho um ΔI, que é essa variação de ΔI. Lembrando o seguinte, a gente para pensar assim, uma análise física, né, dessas equações. Uma coisa que a gente pode observar aqui é o seguinte: o ΔV ele vai variar conforme a corrente vai passando, e essa corrente vai passando pelas impedâncias, e aí cada impedância vai gerar uma queda de tensão. No caso de corrente, a corrente também vai sofrer uma variação, para mais ou para menos, depende de como é que está configurada a linha aí. Mas se a gente observar ali como são admitâncias, é bem provável e nesse modelo aí ela varie para menos, porque essas admitâncias que estão ali, essa corrente aí, ela é a corrente que vai descer por aqui, por essas admitâncias aqui, certo? Então a gente pode dizer que a corrente ali, a variação da corrente ao longo da linha, ela está intrinsecamente ligada com a variação dessas correntes aí. Então seria basicamente isso, onde o V vezes a admitância é justamente a corrente que vaza ali, entre aspas, que vaza pela admitância, que vaza pelo ramo lateral, ali, o ramo transversal. Esse Y aqui é de admitância, o V é de tensão, vezes o ΔX, que é justamente a variação ao longo do eixo X. Para que serve o análogo? Então a gente sabe que se a variação da corrente ao longo da distância percorrida em X, você vai ter aí uma variação da corrente ao longo da linha. E como fizemos aí no outro exemplo, a gente vai aqui também fazer a mesma analogia, variação infinitesimal de I, e o motivo é o mesmo, variação infinitesimal de X, isso é igual a V vezes a admitância, ou seja, a própria corrente que vaza, entre aspas, ali pelo ramo transversal. Depois de a gente ter feito isso, a gente pode fazer o seguinte: a gente vai derivar mais uma vez, porque na verdade o objetivo aqui é a gente tentar escrever essas equações diferenciais de forma que a gente tenha um mínimo de parâmetros a serem determinados, mínimo de incógnita, né? Então, se a gente deixar como tá, pode ser um pouco mais complicado. E se a gente fizer uma segunda derivada, vão aparecer alguns termos interessantes aqui, onde a gente vai poder dar uma sequência legal aí e ficar mais interessante do ponto de vista resolutivo, né? Então vamos lá. O que acontece? Vamos mexer aqui. Vamos para a tensão novamente. Aqui nessa parte, a gente vai derivar novamente com relação a X. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Pronto. Derivar com relação a X uma segunda vez. Então a gente vai ter um D.
Cara, eu vou usar outra anotação, que essa anotação aqui pra mim tá muito foda. A gente aqui no primeiro momento já viu a anotação de Leibniz aqui, ela tá servindo somente por uma questão intuitiva. Já que a gente tá vendo os delta V, delta X, delta I, delta X e tal. A gente só para enxergar infinitesimal. Mas eu vou passar a usar o V' e o V duas linhas. V duas linhas é igual a... Veja bem, o nosso Z aqui, ele vai ser constante, né? Isso é um parâmetro da própria linha. Então, digamos que ele fique aqui de fora, ele é constante, vezes a primeira derivada de I com relação a dx. Todas as derivadas que vão surgir aqui, todo mundo em relação a x. Então temos aí a nossa equação de segunda ordem, equação diferencial de segunda ordem. A mesma coisa vai valer para a corrente ali. E duas linhas vai ser, no nosso caso, a admitância também é constante. Então a gente tem aqui a admitância vezes o V uma linha. Então o que acontece aqui, né, que vai nos favorecer? Vou chegar esse negócio um pouquinho para cá. A gente sabe o seguinte, se a gente parar para pensar aqui, ó, esse V duas linhas, ele pode ser escrito de outra forma. Não o V duas linhas propriamente dito, né? Na verdade, o I'. Quem é I'? I' não é a variação de não é dx, dy, dt? Não, perdão. O D', o I'. O I' é dy dx. Se o I' é dy, isso aqui é igual a, deixa eu botar aqui, I', que é igual a isso aqui. Então a gente pode reescrever ele em função da tensão vezes a admitância. Então vou me permitir escrever aqui tensão vezes, na verdade é V vezes tensão vezes admitância. Bom, depois, uma vez que eu escrevi dessa forma aqui, a gente vai partir e fazer a mesma coisa. Vou escrever corrente aqui. E duas linhas é igual a... Aí se a gente verificar aqui, ó, quem é o em duas linhas, na verdade, quem é o em duas linhas, não. Deixa eu escrever antes, na verdade tinha que escrever aqui, só pra gente colocar o termo completo. Se eu pegar a expressão da corrente ali, a equação diferencial, e derivar novamente, eu vou encontrar uma constante vezes V', que é a primeira derivada da tensão. E a primeira derivada da tensão a gente tem aqui, ó. Então a gente pode dizer que seria a admitância vezes primeira derivada, isso, vezes I vezes Z. Isso, perfeito. Daqui a gente pode dar continuidade. Analisando aqui, e aí essa parte de resolução de EDO eu não vou trabalhar aqui, e não interessa também, aí foi do seu curso lá de equações diferenciais. Mas a resposta para isso aqui seria, no caso da tensão, a gente localiza aqui a resposta para a tensão e a partir dela a gente reescreve as outras expressões. Então, partindo daqui, a gente tem o seguinte, que V é igual
A1, que seria a constante, é elevado a YZ, né, raiz de YZ vezes X, o X está fora realmente aqui, mais A2 é menos raiz de YZ vezes X. Essa seria a função que você derivando duas vezes chegaria naquele resultado lá. Beleza. Daí a gente vai pro seguinte. Vamos derivar ele uma vez, que a gente derivando esse termo aqui, a gente vai escrever lá onde tiver essa primeira derivada, que nesse caso é aqui, a gente tem ela. A gente vai igualar a derivada de v a esse YZ aqui. Então vamos lá. Primeira derivada de v é igual a... Eu já vou colocar o resultado final, obviamente, que eu não vou ficar aqui perdendo tempo fazendo derivação, até porque eu já fiz no caderno aqui e no livro também tem. Eu só fiz aqui para poder confirmar. Deixa eu ver. Primeira derivada é isso, em relação a x é isso aqui, ó. Pronto, tá aqui o resultado. Primeira derivada é A1 vezes YZ. Aqui também é uma derivada muito simples, né? Muito elementar. Porque aqui é uma regrazinha da cadeia. Não tem nada absurdo não. Menos A2. É bom que vocês façam a dedução aí. YZ vezes X. Ok. Opa, esquecendo. Vezes YZ, ou admitância vezes impedância. Pronto. Tá aqui nossa derivada. Marcar aqui para poder não esquecer dela. Uma vez que você tem essa derivada, você vai igualar ela e vai substituir ela na EDO, nessa EDO aqui. Então isso tudo aqui é igual a I vezes Z. Então eu não tenho que ficar repetindo aqui o não tem que ficar repetindo o beabá todo aqui. Eu vou pegar aqui ela. Isso da I e Z, né? É igual a isso daí. Você vai fazer as manipulações algébricas e você, que eu obviamente não vou fazer aqui, vou fazer aqui na lateral. Isso aqui implica no seguinte: I é igual a, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que eu não vou deduzir isso novamente. Vocês vão se virar aí com esse negócio, que isso é algebrismo, não vou perder meu tempo com algebrismo. Mas o resultado parece estranho, mas eu mesmo deduzi aqui e bate com o que está no livro. Vocês deduzem aí, vocês vão ver que é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso não, é precisamente isso. Só está algebricamente não óbvio.
A2 é... Nossa, esse é que ficou pela misericórdia. Fazer esse negócio direito. Pronto. É elevado a menos z x certinho vezes tá 1 sobre 5. Tô parecendo uma porra. Pronto. Então corrente é igual a essa expressão aí. Agora a gente precisa determinar quem é a 1 e quem é a 2. Lembrando o seguinte, a gente está aqui e a gente está variando o x. A gente precisa encontrar uma coisa chamada condições de contorno. Essas condições de contorno são justamente a gente entender como é que acontece, quais grandezas vão variar ali com a variação desse x. Então a gente vai lá, olhar lá no final da barra como é que essas variáveis estão se comportando, e esses valores dessas variáveis que foram modificadas ao longo da linha vão ter que se encaixar algebricamente lá para fazer sentido o argumento. Então a gente vai estudar aqui o que acontece. Deixa eu copiar essa equação aqui. Então a gente vai estudar, na verdade, o que acontece com o aqui e vou seguir do lado. O que acontece com os parâmetros quando você chega lá na carga? Ou seja, vamos olhar aqui de novo para não perder o fio da meada. Quando a gente chegar aqui onde está localizada a carga, a gente quer estudar o que acontece com os parâmetros aí. E para isso acontecer, a gente tem que usar condições de contorno. A gente usar a condição de contorno, a gente precisa saber como é que os parâmetros são lá. Vamos lá, vamos botar assim, CC, condições de contorno. Primeiro, o x é igual a zero. Parece uma afirmação estranha, mas é só a gente lembrar que eu disse que o x cresce para cá. Inclusive a seta está ali, indicando isso. X cresce para cá. Se ele cresce para cá, aqui é como se fosse a origem do nosso plano, né? Se a origem está aqui, então aqui o x vale zero, obviamente. Então x lá é igual a zero. O v é igual ao vr, o que é um resultado também óbvio, que eu chamei aqui de VR, a tensão na própria carga. E o I é igual a IR, que também está aqui. Então, novidade nenhuma. A gente só está aplicando aqui o que a gente determinou previamente. E o I é igual a IR. Escrever com o mouse é uma verdadeira merda, cara. Mas enfim, é o que tem para hoje.